porque eu fico muito feliz, né, dentro da minha maternidade, que o meu filho nunca chorou, nunca sofreu, porque o pai dele prometeu vir e não veio. E isso se deu porque, na verdade, eu nunca, nesses 4, quase 5 anos de existência do meu filho, eu nunca avisei ele que o pai dele ia vir visitar. Ia vir visitá-lo, né? Bom, gente, vamos falar sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui do canal da Valciele Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais intimidade. E vamos falar sobre isso, mas não sobre isso em si, mas como pequenas dores, como alguns acontecimentos tristes podem ser evitados com medidas simples. E eu sempre via, né, várias mães falando que, nossa, como que o filho sofre quando o pai avisa que vai visitar, fala que vem visitar e não aparecia. E eu sempre ficava pensando, gente, se isso aconteceu alguma vez comigo... Não, mentira, eu ficava pensando assim, mas por que eles avisam a criança? E aí eu pensava, gente, olha como é que o pensamento é triste, né? Porque o pensamento acaba acontecendo. Eu já pensava nisso, eu falava assim, gente, se isso acontecer, se eu tivesse um filho que o pai falasse que ia vir visitar e eu soubesse que ia ter essa possibilidade dele não vir, eu nunca ia avisar meu filho que esse pai ia fazer visita. E é exatamente isso que eu faço e até hoje tem dado muito certo. A visita do pai do meu filho para ele é sempre uma surpresa. E isso pra mim é muito fácil. Eu não tenho ansiedade. Desde 2020 eu sou zero ansiosa. Então eu não fico assim, ai meu Deus, será que ele vem? Será que ele não vem? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu simplesmente, a gente se comunica. Ele fala, dia tal eu posso ir? Se for dia de semana eu vejo se tem como ele faltar na escola. Se não tiver como ele faltar na escola, ele não vem, né? Eu falo pra ele vir outro dia. Se for de final de semana, é mais tranquilo, se eu não tiver nada programado. Ele vem e no sábado, né, geralmente. Mas eu não aviso meu filho. Nunca eu falei, Pedro, papai vai vir amanhã. Pedro, vamos tomar um banho, fica bem cheiroso que teu pai vai chegar amanhã. Se eu tiver que dar banho nele, se eu tiver que preparar ele, eu preparo, mas eu não falo pra ele. Se o pai dele chega, é uma grande alegria, é uma grande festa, tudo fica bem, eles ficam muito felizes, dá tudo certo. Se o pai dele não vem, eu também não pergunto por que não veio, o que aconteceu. Às vezes ele fala, né, por que não conseguiu vir. Se ele não avisa também, eu também não pergunto. Acontece que eu sei que a minha dinâmica nessa situação, a dinâmica, né, o contexto é diferente. Porque o meu filho, eu nunca me acostumei com as visitas, né, do pai do meu filho. Pra mim, eu nunca fiz algo, tornei aquilo algo que mexesse na minha rotina, né? Às vezes interfere na rotina da minha mãe, porque, por exemplo, como eu falei, se é dia de semana e o Pedro não vai na escola, alguém tem que ficar com o Pedro enquanto eu trabalho. Aí eu falo com a minha mãe, eu pergunto também pra minha mãe, falo, mãe, esse dia a senhora pode não fazer a vida dela, né, gente? Ir na manicure, ir na casa de uma amiga, conversar com uma amiga, porque o pai do Pedro disse que vai vir visitá-lo e ele precisa ficar em casa e eu vou trabalhar, então a minha mãe precisa ficar com o Pedro em casa, aguardando a visita do pai dele. Então, assim, muda um pouco assim a rotina da vida da casa, mas não é um acontecimento. E também a gente também não faz altos esquemas, tipo, não, ele vai vir, então isso vai ser... Não faz que nada dependa da visita dele, entendeu? Se vier, é lindo, maravilhoso, Pedro faz festa. Se não vier, a vida continua exatamente igual. Eu sei que a minha dinâmica, por ter sido abandonada grávida, a gente já começou tudo isso sem fazer a visita dele um grande acontecimento. Mas por quê? Porque eu conhecia, gente. Porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Como é que eu posso dizer? Não que ele tenha feito nada, além de ter me abandonado grávida de 6 semanas na pandemia. Não que ele tivesse falado assim, eu vou falhar sempre. E eu nem tô dizendo que ele falha nas visitas. Eu tô dizendo apenas que imprevistos
podem acontecer, assim como pode acontecer comigo, como pode acontecer com qualquer pessoa. Eu posso combinar de visitar qualquer pessoa e passar mal e não ir. A grande questão aqui é a criança. Se você sabe que você está convivendo, e estamos falando aqui principalmente de evitar sofrimento para a pessoa que você mais ama, que é o seu filho. Então, se você por acaso foi abandonada grávida, na mesma situação que eu, se você por acaso está vivendo um divórcio e quer que seus filhos sofram um pouco, eu sei que com crianças maiores deve ser, né, muito mais difícil, que as crianças ficam perguntando, será que ele vai vir? Será que ele não vai vir? Mas, gente, né, a gente tem que tentar minimizar. Vocês acham que o Pedro não pergunta? Pergunta. E eu falo, não, seu pai mora longe, ele trabalha muito longe, ele mora em outra casa e ele vai vir, né? Ele vai vir, mas também não faço disso. Ai, o seu pai mora muito longe. E também não faço, não, papai mora longe. Trato como algo que é. Isso, meu filho, sua vida continua igual, mas o teu pai mora longe. Não é nada terrível, não boto juízo de valor. Não falo, é horrível que teu pai mora longe. Eu nem falo, ai, que maravilha que teu pai mora longe. Não, teu pai mora longe. Quando ele puder, ele vai vir. Pronto, sabe? Todas essas impressões pessoais eu passo aqui pra vocês, às vezes nem passo, né? Porque eu também não quero ser acusada de alienação parental. Esse vídeo não é pra falar que o meu ex vem muito ou que o meu ex não vem nunca. Ou que ele fala que vem, não vem. Esse vídeo é só pra dizer que se por acaso acontece um imprevisto, que acontece com todo mundo, e ele não vem, eu nunca fiz o meu filho sofrer. Isso nunca foi motivo de sofrimento pro meu filho, porque eu simplesmente nunca avisei, né, que o pai dele viria. É sempre uma surpresa. Então, eu daria essa dica, eu estou dando essa dica pra você que é mãe e que não quer ver o seu filho sofrer por algo que você pode evitar, né? Não avise, gente. Ai, vão, mas eu acho muita sacanagem. Eu acho horrível. Ele tem que saber que ele fez o filho dele sofrer. Gente, não. Gente, ele não vai sofrer porque ele fez o filho dele sofrer. Se você tá achando que o seu filho sofrendo faz ele sofrer, cara, você não aprendeu nada. Oh, meu amor, você não aprendeu nada. O filho dele sofrer não faz ele sofrer. Ai, gente, eu acho que eu vou fazer uma camisa e vou colocar essa frase. Nossa, sério, aprenda uma coisa sobre o seu ex. O filho dele sofrer não faz ele sofrer. Cara, porque é exatamente isso. Você que vai deixar o seu filho sofrer e você vai sofrer junto, porque quem mora com seu filho é você. Quem vai ouvir a reclamação é você. Quem vai ouvir a ladainha dele falando meu pai não veio é você. Quem vai... É só você. Ele no máximo vai ler a mensagem do meu filho tá chorando porque... Seu filho tá chorando porque você não veio, e ele vai baixar o celular e vai continuar a vida dele normalmente. Aí você vai fazer sofrer a pessoa que você mais ama na vida, porque você avisou que o pai dele iria vir sabendo que às vezes pode acontecer algum imprevisto e ele não vem. E isso vai causar dor e sofrimento para o seu filho, né? Então, gente, essa atitude eu precisava passar, porque pelo que eu vejo em vários Instagrams, assim, de mães, não é um hábito comum. As mães têm o hábito de avisar, talvez para colocar para fora aquela angústia, para dividir, para compartilhar, para deixar a criança arrumadinha, porque o pai vai visitar a gente. Teve no começo eu deixava o Pedro arrumado. Deixava o Pedro, acorda, fica seu pai. Não falava pra ele, né? Mas na minha cabeça eu pensava, vamos levantar, que o pai dele vai vir amanhã. Eu falava com a minha mãe, né? Tomar banho pra já ficar arrumado. Só que eu não falava pro Pedro por que eu estava dando um banho nele e arrumando ele. Ele ficava cheiroso, arrumado, esperando. Porque às vezes eu pensava assim, vai que ele quer tirar uma foto, né? Tirar uma foto do menino arrumado, pra parecer que a gente tá tratando bem. Hoje, o Pedro fica brincando, ele chega, às vezes eu não tô em casa, né? Papai chegou. Se tá desarrumado, se quiser dar banho depois, se ele quiser dar banho no filho dele, ele dá, né? Minha mãe tá sempre aí, né?
anteninha ligada. A gente confia, mas me abandonou grávida de 6 semanas, né, gente? Então, é aquela pessoa que a gente confia, mas a gente sabe que já deu uma punhalada aqui nessas costas. Eu que não vou dar as costas de novo, né? Mas, tamo aí, fazendo a nossa parte. Gente, eu tô sendo bem sincera aqui. Eu tô sendo bem sincera porque eu quero que você... Se eu tô dando uma dica, eu tô dando a dica completa, não é verdade? Então, se você puder não fazer, se você quiser não fazer o seu filho sofrer, não avise que o pai dele vai vir. Gente, eu tenho várias dicas porque foram 4 anos nessa vida, né? Foram não, são 4 anos nessa vida, quase 5, e que Deus permita muitos anos ainda pela frente com essa experiência maravilhosa da maternidade, né? Não tão boa, mais boa. E eu tenho algumas dicas para dar. Se você gostou, se você faz isso, me conta aqui embaixo como você faz. Você sempre fez isso, fala, Val, já tô fazendo isso há muito tempo. Isso aí não é novidade, eu não sei por que as mães não faziam isso. Se você conta, me fala por que você conta, porque eu não tenho motivo nenhum pra avisar meu filho que o pai dele vai vir visitá-lo. Nenhum. Se você falar assim, um motivo, eu não tenho. Sempre deu certo assim e eu vou continuar fazendo assim, né? Como ele é muito pequeno, eles não têm contato direto, né? Até se falar por áudio, mandar um áudio, é por mim, né? Lógico. Então, é muito fácil pra mim fazer esse controle. Eu imagino que o mais velho falando no celular, às vezes o abençoado do pai, né, fala assim, eu vou aí amanhã te ver, né? E aí não tem como você ter esse controle. Mas com criança pequena, gente, faz favor e não avisa, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa dica. Se vocês precisarem de mais alguma coisa de mim, por favor, me fala, que vai ser um prazer ajudar. Um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Fui.